Vamos lá. Mamíferos. Os mamíferos são o último grupo que nós vamos estudar. Após isso, a gente vai passar para a parte que não deixa de ser mamífero, mas é específico de cada sistema. E damos ênfase aí à fisiologia e anatomia humana. Os mamíferos, eles englobam um grande grupo que todos são mais ou menos cobertos com pelo. Por exemplo, o elefante tem bem pouco pelo, o urso ele tem muito pelo. São homeotérmicos, ou seja, mantêm a sua temperatura corporal, e endotérmicos, produzem o seu calor no próprio corpo. Tem a característica diferenciada de todos os outros de possuir glândulas mamárias, tanto macho quanto fêmeas, porém as fêmeas elas produzem leite somente no ato de engravidar, mesmo que seja uma gravidez psicológica, que tanto acontece em animais irracionais como racionais. Vivem em diferentes tipos de habitats. Nós temos mamíferos aquáticos, mamíferos aéreos e mamíferos terrestres. E durante toda a era dos répteis, haviam pequenos mamíferos que conviveram com os dinossauros. Os dinossauros foram extintos e os pequenos mamíferos sobreviveram. Dizem alguns evolucionistas que, caso isso não acontecesse, os humanos jamais conseguiriam existir. Possuem, como eu disse, glândulas mamárias, mas também possuem glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Essas glândulas sebáceas produzem sebo que protege a pele do ressecamento, principalmente, e as sudoríparas estão ligadas ao controle de temperatura. Ainda pode ocorrer garras, unhas, espinhos, placacórneas, chifres, casco, depende da espécie. Geralmente isso tudo ligado à proteção e defesa. A respiração é exclusivamente pulmonar e possui um diafragma que divide a caixa torácica da parte abdominal. São heterodontes, ou seja, têm dentes diferenciados. Nós temos incisivos, caninos, molares, premolares, que se diferenciam e que a gente vai ver melhor quando a gente ver sistema digestório. As hemácias são discoidais e anucleadas, elas perdem o núcleo na época da sua formação no tecido hematopoético. Já vimos um pouco no primeiro ano, mas vamos ver mais de novo. Muitas espécies têm visão e audição especial, algumas têm visão noturna, outros têm uma audição bem aguçada, então depende de qual é o nicho e o habitat desse animal. São animais de sexos separados, fecundação interna e obrigatoriamente vivíparos, exceto os monotremados, que são ovíparos, que a gente vai ver que é principalmente o ornitorrinco, que é considerado um elo entre répteis e mamíferos, porque lembrem que as aves não precedem os mamíferos. A circulação tem um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Esse sangue passa 2 vezes pelo coração, portanto a gente chama de circulação dupla, composta e completa, o que significa que não há mistura de sangue oxigenado com sangue venoso. A gente vai ver quando a gente vê circulação sanguínea que eu tenho aqui alguns defeitos que geram uma abertura entre os 2 ventrículos e que pode causar um problema de saúde. Temos aí o tipo de ovo. Esse ovo, lembrando que é um ovo na época embrionária, dentro da barriga. Depois esse ovo ganha uma placenta, ganha uma outra forma de sobrevivência, mas é o ovo que eu chamo durante o processo embrionário. E a maioria apresenta placenta. Aí eu tenho a subclasse da Prototéria, que é o equidna e o ornitorrinco, os
exemplos, né? São mamíferos que têm características que ligam eles aos répteis, colocam ovos, têm um bico córneo e que também tem características que trazem ele para os mamíferos, como as glândulas mamárias. É o chamado mamífero primitivo. Não possuem útero, possuem cloaca como os répteis e põem ovos como os répteis e são aplacentários como répteis. São comuns na Austrália. Subclasse Metatheria, meu T ali, Metatheria, que são os chamados também de marsupiais. O koala, o canguru. No Brasil, o marsupial mais conhecido é esse aí, que é chamado de saruê, mas na verdade é um gambá, né? Tem útero duplo, então ele tem um útero interno e um útero externo, onde o filhote termina de se desenvolver. Elas nascem prematuras e são abrigadas nesse marsúpio, que é essa bolsa na frente do animal. E os euteres, que aí engloba a gente, né? É o que a gente chama de verdadeiro animal. Eles são mamíferos. Veja aqui que os mamálios, eles se dividem, tá aqui os prototéres e os metatéres, e aí todos os outros é o grande grupo dos euteres, que se diferenciam bastante. Todos eles são placentários, é o que gruda esses grupos. E aí as principais ordens desses placentários é a edentada, os tamanduás e preguiças, que o nome vem justamente dessa questão dos dentes, a nomatra, que é os pangolins, as insetívoras, as topeiras, lembrando que o tamanduá também come inseto, mas isso não quer dizer que ele é insetívoro. Chiroptera, que é o morcego. Os cetáceos, com o meu aí era baleia orca, vou ver se dá para consertar. Baleia orca, também os golfinhos. Sirênia, que é o peixe-boi. Probóscide, é o elefante. Rodentia, que é a capivara, os ratos, os roedores em geral. E os lagonorfa, que é o coelho. Na verdade, esses nomes todos não precisam ser decorados, é mais para você ter uma ideia da variabilidade. Perixodactyla, que são os animais que possuem casco em número ímpar de dedos, ou seja, não tem aquela divisão que a vaca tem, que é o Artiodactyla. Lembrando que a gente faz até a brincadeira que, na verdade, o mão de vaca ainda tem uma abertura, né? Pior é o mão de cavalo, que não tem abertura nenhuma nos dedos. E aí eu tenho a ordem dos primatas, que é dividido em duas subordens, em subordens, em subfamílias, e na superfamília Hominoidea, aí inclui a gente. A gente, nessa superfamília, inclui duas famílias, que é a Pongidae, que é o chimpanzé, nosso parente mais próximo, que tem maior proximidade genética com o homem, e a família Hominidae, que só tem uma espécie viva, que é o homem. A ordem carnívora, que eu tenho aí a subordem Ficípedia, que são terrestres e possuem dedos separados, como cães, gatos e tigres, e a Pinípedia, que são aquáticos e têm dedos juntos, como as focas e as moças. E lembrando que os mamíferos, eles possuem rins, é uma característica dos mamíferos que muitas vezes é cobrado, mas já é cobrado lá dentro do tema que a gente vai ver, que é por espécie. Tem algumas características que é por espécie, não, desculpa,
dos humanos. Tem algumas características que são interessantes que a gente cite e que não esqueça, é que a urina ela serve não só para excreção, mas também para marcação de território e reprodução, porque ela atrai as fêmeas, essas coisas. Outra coisa é que há uma diferença muito grande entre o tempo de gestação de cada animal. Nós temos, por exemplo, a elefanta que fica 20 meses e temos o coelho que fica apenas um mês gestando seus filhotes. Alguns têm um olfato bastante desenvolvido, é o caso do cachorro, e tem alguns que têm um cérebro também bastante desenvolvido. Os mamíferos, eles têm alguns mamíferos têm características bastante especiais e outros têm fake news bastante famosas. Por exemplo, a hibernação do urso. A gente costuma dizer que o urso hiberna e na verdade ele não hiberna. O urso ele baixa os seus batimentos cardíacos, mas a característica de hibernação ele necessita de uma diminuição brusca do gasto basal metabólico e isso não acontece com os ursos. Outra coisa que é também famosa e dessa vez verdadeira é que os dentes dos coelhos eles crescem o tempo inteiro. Então eles precisam roer para desgastar não só os coelhos, mas a maioria dos roedores. Então eles não roem só quando estão com fome. Eles roem por todo o tempo, né? Roem pela necessidade de gastar esses dentes. Outra coisa que é importante a gente lembrar dentro dos mamíferos é que alguns têm uma cobertura de pelagem muito grande. Essa cobertura de pelagem com gordura faz eles suportar temperaturas muito altas e outros aguentam o calor do deserto. Então são variações dentro desses animais que vale a pena pontuar e acredito que é só e a gente vai partir para fisiologia e anatomia humana depois da correção da atividade, claro.